fez lembrar de uma história que aconteceu numa faculdade, bem resumidamente, porque o tempo já não espera, de um jovem, ele foi para a faculdade. Olha para você ver a diferença de um jovem que tem Deus na vida, que busca Jesus, que está sempre ali buscando, não só o jovem, né? Como qualquer um que se dispõe a buscar Deus, mas esse jovem, ele foi para a faculdade de calça jeans, camisa listrada e com a Bíblia do Novo Testamento, aquela azulzinha na mão. E botou a camisa até no pescoço, sem gravata, e ele é tido como cafona, né? Como bobão da classe. E todo ano, pastor Josué, o professor desafiava a classe. Ele dizia assim, lá tinha um professor que ele era um ateu. Ele dizia, olha, Deus não existe. Nós somos frutos de uma evolução. Nós viemos do macaco. E todos os cristãos ali, jovens, estavam na igreja, mas na verdade ia na igreja à noite, mas de dia estava cantando músicas sertanejas seculares. Ou tinha jovem que vai para a faculdade, mas no sábado e domingo está na balada, vai para a igreja quando dá, né? Mas esse jovem que eu falo para o senhor tinha uma visão diferente, ele era diferenciado. E o professor levantou a voz e disse assim, olha, Deus não existe. E tem alguém aqui que pode me provar o contrário? Todo ano o professor fazia a mesma pergunta e ninguém conseguia. Os jovens, igual eu falei para o senhor, estavam com uma visão limitada. Mas esse jovem, de camisa de xadrez, calça jeans, botina no pé, foi de bota no pé para a faculdade, pastor José, com a biblinha do Novo Testamento na mão, disse, não, professor, Deus existe. E nessa tarde, Deus falou comigo. O professor falou assim, olha, nós temos o candidato que diz que Deus existe na classe hoje. Todo mundo sabia que era uma brincadeira. Os crentes, eu vou falar aqui entre aspas, os crentes, né, os crentinhos, entre aspas, 007, pôs a mão na boca e falou, agora ele está enrolado, meu Deus, o que ele foi fazer? Aí o professor chamou Josué, o crente cafana na frente, esse cristão de camisa manga longa, xadrezada, calça jeans, botina no pé, e ele foi na frente, chegou lá, o professor deu para ele uma chance, falou, mas você tem certeza? Deus existe? E o rapaz disse, olha, professor, Deus existe, Deus falou comigo hoje à tarde. O professor, meus irmãos, puxou lá, abriu a gavetinha, pegou um ovo, José. Olha só. E disse assim para o menino, aqui está um ovo, ó. Eu vou soltar este ovo. Se esse ovo aqui cair e não quebrar, o seu Deus existe. Mas se eu soltar este ovo e ele quebrar, o seu Deus não existe. Professor José, todo mundo ficou na classe meio assim, olhando para o rosto do professor e olhando para o cristão. Alguém pensou, ele agora vai recuar, ele vai voltar e vai sentar na mesa. Mas crente, irmão, que tem visão de Deus, crente que tem Deus na vida, não recua, pastor José, não recua. Ele falou assim, tudo bem, professor, então se o ovo cair e rolar e não quebrar, Deus existe. Agora, se o ovo cair e quebrar, Deus não existe? Sim. Então, pois bem, eu posso fazer primeiro uma oração? Aí o professor falou assim, olha só, ele é ousado, olha aí, pessoal, ele quer fazer uma oração. Olha, pois bem, faça a oração. O professor zombando ainda do aluno. E aí, esse jovem fez a oração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, esse professor não está zombando de mim, mas de ti, ó Deus. Senhor, eu creio que este ovo não vai quebrar, porque o Senhor existe. E o Senhor falou comigo nesta tarde. Olha essa oração, meus irmãos. Senhor, porém, se esse ovo cair e não quebrar, o Senhor mata esse professor agora, para saber que de Deus ninguém zomba.
Pastor Josué, acabou a oração, o menino, o jovem, olhou para o professor e disse: solta o ovo, professor. Solta o ovo, professor. O professor olhou assim, começou a suar frio, e o ovo passa para uma mão, passa para outra mão, passa para a mão esquerda, mão direita, vai passando, e ele diz: professor, solta o ovo. Porque uma coisa, irmão pastor Josué, é nós falarmos, solta o ovo. Agora, outra coisa é o homem cheio de Deus, falar, solte o ovo, professor. É por isso que é importante, irmão, quando o pastor está orando, está ministrando, a palavra do pastor Josué, a nossa palavra, quando estamos orando em nome do Senhor Jesus Cristo, tem poder, irmão. Tem poder, você tem poder de receber essa palavra. E quando o aluno falou assim para o professor, solte o ovo, professor. O professor olhou assim e disse assim, olha, peraí um pouquinho. O negócio foi o ovo quebrar e não quebrar. Não tem esse negócio de morrer, não. O aluno disse, professor, por que o senhor está com medo? Hã? O senhor falou que Deus não existe. Fica tranquilo. Solte o ovo, professor. O professor falou, sabe de uma coisa, gente? Vamos parar de brincadeira? Pegou o ovo e guardou na gaveta. Só que o professor não conseguiu dar mais aula na faculdade. Por quê? Porque aonde o professor ia, alguém dizia, cadê o ovo, professor?